Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de tipos e gêneros textuais, que já foi introduzido em algumas videoaulas anteriores, que quem quiser pode acessar clicando nos cards que se encontram no canto superior direito da tela. Convém lembrar que gênero textual é um conceito relativo à ocasião em que um texto é produzido. Quando dizemos coisas do tipo escrevi uma carta, escrevi um e-mail, adorei a propaganda, achei a notícia assustadora e por aí vai, estamos falando de gêneros textuais, como carta, e-mail, notícia, propaganda, e nessa aula nós vamos abordar o gênero poema. E em homenagem ao Natal, nós vamos interpretar o poema Os Sinos, do poeta Manuel Bandeira. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é o poema Os Sinos, de Manuel Bandeira. Antes da leitura, convém dizer que poema é uma composição com versos que pode tratar de diversos temas. Um dos tipos de poema é o poema lírico, que expressa a visão pessoal que o autor tem do mundo, como é o caso desse poema que nós vamos interpretar. Com isso, o poema adquire ritmo, como acontece inclusive com letras de música. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Que sentido nós podemos dar a esse poema? Temos aí uma sonoridade como ponto fundamental. O som que os sinos fazem, mostrando uma sonoridade e a capacidade que Manuel Bandeira tinha de expressar como um simples objeto do cotidiano, no caso o sino, pode refletir a condição humana. Vamos entender. Segue um quadro. Vejam a primeira estrofe. Manuel Bandeira parece ter tido algum motivo à parte para mencionar os sinos de Belém e da Paixão de forma alternada e o sino do Bonfim de forma seguida. Esse motivo parece ser explicado na estrofe seguinte. Nessa estrofe, Bandeira utiliza onomatopeias para diferenciar os sinos de Belém e da Paixão. Sino de Belém, pelos que ainda vêm, significa que esse sino toca para aqueles que estão para chegar. Podemos supor o bebê que se encontra no ventre materno. Aliás, por ser de Belém, esse sino pode muito bem estar associado ao nascimento de Cristo, que nós estamos comemorando agora em época de Natal. Representa a alegria com o nascimento, que pode ser o nascimento de Cristo ou de uma pessoa comum. Já sino da paixão pelos que lá vão, significa que esse sino toca pelas pessoas que estão falecendo, se dirigindo a uma outra jornada. A estrofe determina o sentido da vida dos seres humanos. Primeiro nascem, depois morrem. Um aspecto que é importante ser notado é a diferença de sonoridade entre esses dois sinos. O sino da paixão tem uma sonoridade nitidamente mais grave, dando um peso maior à sonoridade e dando uma ideia de sofrimento e de dor. A terceira estrofe volta a mencionar o sino do Bonfim. Nem agora, nem em momento nenhum desse poema, temos onomatopeias sobre o som desse sino. Por enquanto, trata-se de um sino que chora. Podemos entender que Bonfim pode significar um bom fim, o final satisfatório de alguma coisa, que no contexto desse poema pode ser a morte de uma pessoa. Só que se é um bom fim, significa que a pessoa morre bem. Nessa estrofe, o sino de Belém é caracterizado
por sua graça, tendo mais uma vez uma imagem satisfatória. Quanto ao sino da paixão, na estrofe anterior já estava associado de alguma maneira à morte. E aqui, essa morte passa a ser de seres que nós podemos supor que sejam próximos, como a mãe e a irmã. Logo a seguir, o sino do Bonfim é usado para se refletir. O que vai ser de mim? Será que esse eu lírico vai ter uma morte satisfatória? Na estrofe seguinte, o sino de Belém adquire mais uma característica positiva, a boa sonoridade, mais uma vez ilustrando o nascimento, enquanto que o sino da paixão continua tendo um aspecto mais obscuro, ainda negando que ele toque pelo pai do eu lírico. Quanto ao sino do Bonfim, baterás por mim, significa, será que eu terei um bom fim, uma boa morte? Todas essas tendências se repetem até o final do poema. Então a repetição de palavras, em especial da palavra sino, faz com que o autor transforme um objeto do cotidiano em representação da incerteza da vida do ser humano, de estar destinado a nascer e morrer, dando uma ideia de curto intervalo entre esses dois fatos, uma esperança de que a morte venha de forma satisfatória, aqui representada pelo sino do Bonfim. Manuel Bandeira foi um dos poetas do modernismo brasileiro que renovou a composição dos poemas, tratando muitas vezes de passagem do tempo e oscilação entre vida e morte. Durante a maior parte de seus 82 anos de vida, ele padeceu de tuberculose, uma doença que chegou na infância e ele acreditou que não duraria muito tempo. Entretanto, essa doença deixou fortes marcas em sua obra. E nós aqui do canal Português Papo Cabeça desejamos a todos vocês um Feliz Natal e também, por que não, um próspero Ano Novo. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.